Oizinho, gente, tudo bem? Bem-vindo a um novo Paradigma.online. Vamos começar, né? Bom, antes de começar, deixa eu começar. Olha, ó, entrei online. Olha lá. Antes de começar, então, deixa eu começar convidando o pessoal. Vamos lá. Tcharanana, deixe primeiro para a página. Vamos começar todo o processo de novo. Oizinho, para quem chegou, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos debater, então, né? Hoje é Filosofando com Rainha do Sul e a gente vai falar, continuar, na verdade, né, o debate da aula anterior lá, que foi sobre o problema de Heidegger e o Dasein, nessa interpretação, de alguma forma, desse problema agora, né, maravilhoso e ontológico que a gente tem, então, para resgatar junto com toda a arqueologia, história e tudo mais, e óbvio, né, com a candeia que ilumina todos esses caminhos, esses conduítes, né, aí da história, por assim dizer. Então tem muita coisa legal que a gente vai trazer, mas antes deixa eu começar o processo aqui de convite, né? Peraí, eu vou, calma que eu vou me organizar aqui. Então, primeiro eu tenho que ir lá na página, tô indo, tem uma pessoa para convidar, não convidei. Depois eu vejo. Então eu tenho que ir aqui na página, ver onde eu tô primeiro. Calma, que vai dar tudo certo. Eu tô aqui, ó, ao vivo, já achei o lugar. E agora eu vou divulgar. Peraí, eu tenho que tirar o som também, que senão vai dar pau aqui, ó. Entrou junto, peraí. Pronto, tirei o som. Agora, deixa eu ver que eu tenho que fazer certo, que senão daqui da página, na verdade, eu não consigo convidar, porque a página não está organizada para convidar para grupos e tal. Então eu vou jogar primeiro. Deixa eu ver se dá para mudar aqui. Não dá para mudar, tá vendo? Então eu vou compartilhar primeiro lá na minha página. Olha que coisa louca. Vou primeiro na minha página, compartilhar lá no meu compartilhar. Será que vai dar certo se eu compartilhar aqui? Deixa eu ver se eu vou conseguir, mas eu acho que não. Deixa eu ver. Então, deixa eu já colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Não vai dar certo. Vai. No meu compartilhar no seu story. Eu vou compartilhar na minha linha do tempo. Peraí. Então, hoje o assunto vai ser sobre o cogito ergo sum de Descartes na cartesiana e o problema do Dasein, tá? Acabei de achar aqui uma frase interessante dentro da obra de Heidegger e a gente já vai solucionar esse problema também ontológico, né? Acredito. Então, peraí. Então, vamos lá. Calma. Dasein e cogito ergo sum cartesiano, vou colocar, né? Eu tinha mudado aqui eu vou ter que colocar, peraí, público, publicar, calma que a gente chega lá. E agora eu vou lá para minha página, vou sair daqui, vou para minha página. E olha só, a página O Novo Paradigma.online ganhou uma logo muito legal, que tem a ver com esse universo de Alice, essa arena, né, de alguma forma, né, mundial, né, desses novos tempos maravilhosos, né, da verdade, né, desses resgate histórico e tudo mais. Então, ficou bem legal. E tem até uma chavinha, assim, uma portinha, aí bem no valor zero, né, daquele problema parmênico do nada, aí você coloca a chavinha lá na fechadura e abre essa portinha do nada e começa a entender esse problema do nada, bem legal, né? Alcir, muito obrigado, seja bem-vindo. Então, calma lá, deixa eu só começar a convidar algumas pessoas aqui, alguns grupos, e aí a gente começa, tá? Deixa rapidinho, deixa eu colocar aqui, peraí, compartilhar em um grupo. Eu acho que eu já copiei, espero que eu tenha copiado o título, né, para não ter que digitar de novo, mas eu acho que eu não copiei, quer ver? Copiei, olha lá, que bom. Vou colocar no Fronteiras, eu vou colocar nos da filosofia hoje mais, né? Eu sei que
o grupo da filosofia, Ciência, Mitologia e Filosofia, disse para mim que eles não aceitam, que cada grupo também tem a sua estrutura, né? Oizinho, obrigada. Eles não aceitam assim, vídeos aula, assim, sabe? Ao vivo, porque eles não têm como administrar, mas que pode estar postando lá assim que o tema interessa. Isso é legal, é importante, isso já é interessante, né? Porque o tema do Santo Grau ele tem que correr mesmo aí para o entendimento, né? E tudo mais. O Santo Grau é para você, tá? Então vamos lá, compartilhar em um outro grupo. Vou colocar na maçonaria e depois nas filosofias, tá? Deixa eu colocar na maçonaria. Esses grupos eu sempre compartilhei neles, tá? E a Rosa Cruz também. São grupos que eu sempre compartilhei. Agora não saiu porque... Ai, meu Deus do céu. Ah, tá, porque tá como novo paradigma. Tem que compartilhar como... Ah, meu Deus, peraí, gente. Deixa eu só organizar aqui, que eu tenho que compartilhar como a minha página, que senão não dá certo. Aí eu não consigo entrar nos grupos, que eu não organizei isso lá no meu grupo. Então vai, computadorzinho. Vamos, que hoje o assunto é bom. Vamos lá. Compartilhar, cadê compartilhar em um grupo? Tá aqui, compartilhar em um grupo. Hoje, gente, a gente vai falar sobre o Daisen, tá? E o cogito ergo sum cartesiano. Eu achei aqui um ponto na obra de Heidegger e a gente então vai entrar nessa estrutura e assim, sempre na estrutura do problema da interpretação, tá? Sempre de alguma forma. E junto com essa chave, que é o Santo Grau, que realmente agora resgata, né, vários pontos importantes para estar se entendendo. Calma, deixa eu só mais alguns aqui rapidinho. Agora eu já me organizei, tá vendo? Então tem bastante coisa, uma continuidade da aula anterior e a gente vai conseguir abrir bastante coisa, bastante entendimento. Vai colaborar, tá? Assim, na condição de Heidegger, já vou avisar, eu não li a obra até o final, então eu não tenho como martelar muita coisa, entre aspas, né? Eu já entendi já, de alguma forma, mas tem que trazer... Eu teria que estar mais a fundo para trazer mais, né, conteúdo aí importante, mas tudo bem. Aqui a gente já vai matar, tá? Muita coisa já vai conseguir pegar muita coisa já. Porque às vezes basta uma frase com esse santo grau que você já pega tudo. Oi, Ferreira, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse iniciar transmissão, né? Eu vou convidado, eu não sei porque aparece isso, mas eu vou colocar. Puf. Vou colocar, incluir, tal. Então, vamos lá. Deixa eu só continuar aqui. Calminha, peraí. E ai, que bom, né? O Santo Grau começou a vir, né? Vamos lá. Compartilhar para um grupo. Cadê? Compartilhar agora. Ai, eu perco onde está o negócio. Peraí. Compartilhar agora. Pera. Calma que a gente já entra no assunto. Calma. Ajuda a compartilhar aí comigo, então. Ó, Rosa Cruz. Lembrando, gente, que a gente está com uma ideia de trazer um almanaque que vai falar sobre vários códigos e simbologias importantes, como a diferença do chifre e dos cornos. O que realmente isso quer dizer numa linguagem universal da coisa, tá? E que é super importante para colaborar ao entendimento da própria interpretação dos manuscritos bíblicos, e tá aí com essa candeia, por assim dizer. Mas isso é uma outra história. Hoje a gente vai filosofar mesmo com o Santo Grau e nessa área da ontologia aí, que é, sim, de suma importância. Aqui para colaborar. Obrigada. Peraí. Peraí, eu tô rindo porque eu sou meio estressada, né? Eu não posso ficar estressada. Vamos lá. Peraí. Calma lá. Deixa eu colocar aqui, compartilhar em grupo. E agora eu vou pelo menos compartilhar em uns 3, 4 grupos de filosofia, tá? E a gente começa, eu prometo. Então, é que meu computador ele também não é muito rapidinho. Aqui. Vai lá para um grupo de filosofia. Agora eu vou compartilhar para um outro grupo de filosofia. Tá indo para um. Isso aqui eu tenho que participar. Tá, o compartilhamento foi.
É que eu coloco filosofia, aparece aqui, eu tô colocando o que tá saindo primeiro. Vou compartilhar para outro grupo de filosofia. 2. Calma, calma, tá entrando, ó, tá, vou agora colocar o título, copia cola aqui, filosofia. Ai, meu Deus, não saiu. Pera aí, aqui, saiu, vai lá. Esse daqui eu vou colocar numa filosofia que eu sempre postei, sempre foi recebido lá as postagens, que é filosofia, mesmo nome. Se desse para colocar como antes, né, você colocava vários pelo menos um limite, mas é um por um que tem que ser. Olha o trabalho desse pessoal dentro da web, vai vendo como é que é, tá? Vou colocar em outro grupo de filosofia, compartilhar, só mais 2, 3 grupos, tá? Vamos lá. Outro grupo de filosofia. Calma, por favor, calma que a gente chega lá. Filosofia. Tá aqui, filosofia da ciência e um outro grupo de filosofia que eu vou colocar. Mais um filosofia. Olha lá, a gente já tá com 20 visualizações ao vivo, que legal! Então tá, vamos lá. Mais um grupo de filosofia, tá? Então a gente vai falar do santo grau da ciência e da espiritualidade, uma alegoria, mas que é um objeto arqueológico real e que tem trigonometria, tem um padrão, tá? Que descreve a nossa cosmogonia. Então hoje a gente vai relembrar, assim, alguns termos e vai entrar na condição de novo, que eu preciso classificar de novo, né? Só para a gente organizar direito essa relação, que é o apeiron de Anaximandro, que eu adoro, que a tudo inclui e a tudo governa. Olha só que legal. Isso é uma chave importantíssima e até aí para os grandes, aí para os gigantes expertises na área da filosofia, tá? Para a área, que é para a condição dessa leitura mesmo, agora ontológica, né? Mas que envolve metafísica, né? E aí há alguns problemas dentro da própria arqueologia e história que deve se levantar e reorganizar, tá? Então, vamos compartilhar para um último grupo. Espera aí. Último grupo. Espera aí. Mais um grupo só, eu prometo. Filosofia. E agora esse daqui. Pronto, pronto. Daisen, eu falo Daisen, tá? E cogito ergo sum, eu coloquei cartesiano agora, ok? Esse aqui é Giovanni Hilli, a gente vai trazer ele, ok? Então vamos lá, gente, vai começar. Eu espero que seja satisfatório a vocês, tá? Eu vou procurar abrir o máximo que eu posso. Lembrando que aqui para mim eu não preciso gladiando nada, a importância mesmo é a questão do santo grau. E o que eu quero dizer é assim, eu não li a obra de Heidegger até o finalzinho. Às vezes basta com essa candeia de luz do entendimento do santo grau, a sua trigonometria e tal, às vezes basta uma frase para matar o todo da obra, por assim dizer, tá? É isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu quero de alguma forma distribuir e colaborar, certo? Essa mesma relação, sim, tá? E aí, cada qual na sua condição, na sua relação ali, vai dentro da sua arte, do seu entendimento, então desenvolver os seus segmentos e tal. Né, dentro da área em questão, em específico, que se está debatendo, junto com essa candeia, tá? O meu ponto aqui é realmente o santo grau e nada mais, ok? É abrir essa porta, é dar essa chavinha para que esse problema do nada, né, esse zero seja aberto finalmente e seja vista essa luz de alguma forma, ok? Então eu trago o santo grau como ele é, né, o máximo que eu posso, certo? E etc. Então, vamos que vamos. Vamos lá. Eu preciso pegar, então, aqui, essa aqui. Pronto, vamos lá. Então, agora a gente vai começar. Então, Daisen e cogito ergo sum. Então, a gente vai ter a continuação do nada e o problema ontológico. Foi o que eu coloquei aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Então primeiro, eu coloquei aqui nos tópicos, né, que a gente vai debater o problema do Daisen e do cogito ergo sum, na verdade, cartesiano, tá?
Então, o Daisen vira a ser... O que é o Daisen? O que a gente chamou para entendimento na aula lá de sábado, né, nesse debate de sábado, sobre a condição desse Daisen de Heidegger, tá? Primeiro, existe um problema um problema realmente ontológico, de estudo do ser aí, ontológico, de alguma forma histórico, e que vai ser arqueológico, e que eu classifico como sendo o verdadeiro problema ontológico, quando, né, esse problema arqueológico ontológico, ele é levantado com base no materialismo histórico hegeliano, tá? Hegel não foi decomposto à toa. Lá na época do iluminismo, por assim dizer, não foi decomposto à toa. Porque entender Hegel é resgatar esses problemas reais ontológicos, por assim dizer. E que vão além, né, agora desse entendimento do ser reducionista da interpretação, e que eu compreendo sim que está relacionado de alguma forma diretamente com as propostas de Heidegger para os tempos de agora. Por quê, gente? Porque primeiro, Heidegger ele resgata a verdade, certo? Que há um problema ontológico na história que deve ser analisado e tudo mais. Aí ele coloca como observação ali as condições de Aristóteles, Descartes, Kant. E ao mesmo tempo, na obra dele, ele pede para se afastar de Kant e Descartes e começa a resgatar o que é o problema, o próprio problema ontológico da história, que é Aristóteles, criando um homem singular no empirismo de alguma forma dentro da ciência, corrompendo a leitura da corda desse sistema arqueológico que descreve o apeiron de Anaximandro, que a tudo inclui e a tudo governa, e que de alguma forma, como substância e ousia não sendo a substância, porque de alguma forma é não numerado, a gente vai retomar um pouco isso de novo, para eu poder fechar melhor dentro do signo arqueológico, tá? Que é importante. Ele, então, de alguma forma, essa condição, então, reducionista, né, esse resgate de Aristóteles, desse apeiron, certo, de Anaximandro, acaba sendo, então, fechado no entendimento. Esse apeiron que a gente vai entender, tá? E aí, o que acontece? Dando agora vazão, né, Aristóteles, que é contrário a Parmênides de alguma forma, porque agora ele é dualista. Eu vou explicar essa mesa de novo. Ele é dualista no sentido metafísico de fazer o seu ser. Quem é o ser? Esse ser aí, esse ser lá, né, da sua tábua metafísica e tal. Então ele cria esse dualismo do ente, do ser, e de alguma forma parece, né, ser contrário a Parmênides, mas é isso que na corda alimenta a unicidade, de alguma forma, de Parmênides, tá? Uma unicidade, então, do nada, daqueles problemas dos fragmentos de Parmênides, que é uma obra que eu já estou concluindo aí. Porque os fragmentos de Parmênides, gente, é uma coisa linda, maravilhosa, assim. Ele é maquiavélico mesmo, para instituir os seus conselhos agora a forma de ser de um estado e de reino para reinar e criar ali o seu povo de alguma forma, tá? Com base numa perceptiva que a opinião, certo? Olha lá, a opinião ela deve ser então a essência, de alguma forma, da coisa, né? E esse apeiron de Anaximandro agora, tá? Isso aí eram os debates que aconteciam nas Panateias lá. Outra obra que eu vou trazer também. E que então esse apeiron, esse apeiron visto, de alguma forma, nesse objeto arqueológico, que a tudo inclui, a tudo governa, na nossa cosmogonia, né? Entendido e tudo mais, e arqueologicamente lá, por Parmênides, então é um nada. É um nada. A gente vai entrar nesse detalhe, tá? Calma que vai se entender tudo. Parece tudo meio maluco, meio confuso, mas vai se entender tudo, tá? Então, relembrando esse problema, agora, esse problema do próprio Heidegger, tá?
Porque até como eu estava conversando, né, e até me relembraram isso na conversa, da mesma forma que Nietzsche, falando do niilismo, ele convida você para ser niilista, ele puxa, suga você para o niilismo, a gente tem em Heidegger convidando você para você resolver o problema da ontologia e ao mesmo tempo corrompendo esse próprio problema que ele convida para se resolver. Né? Dando um protocolo, uma plataforma que não é aquilo que vai resolver a ontologia, porque ele confunde o seu leitor, ele resgata novamente o próprio problema da ontologia, que é Aristóteles, tá? Por assim dizer, criando o seu homem singular e que tem uma relação direta com o ser intermediário platônico, tá? E que ao mesmo tempo é o próprio não ser da corda, tá? Porque Platão, na sua segunda navegação, Giovanni Reale, isso é fato, ele corrompe o entendimento daqueles números essenciais da sua segunda navegação de 0 a 9 e que é a própria plataforma do signo que é arqueológico, tá? Em resumo. Então, nesse sentido, a gente já tem um problemão no próprio Heidegger, tá? Essa que é a verdade. Então, vamos relembrar agora o Apeiron, que eu acho que é aqui que a coisa vai começar mesmo, né? Aqui eu fiz um introdutório, mas é que a coisa a de simples, ela começa a ficar complexa e tenta resumir, né, num começo aí é complicado, mas tudo bem, tudo bem. Então, vamos relembrar de novo o Apeiron como signo arqueológico. E eu acredito que quem esteja aqui já conheça o signo arqueológico, tá? Se não conhece, vai em unovoparadigma.online, em webinários, tem lá sobre o Santo Grau. Isso já vai ajudar bastante a entender esse signo que é arqueológico e tem números fixos de 0 a 9, tá? Então, o signo arqueológico, né, de Candeia, ele é uma dupla cartesiana, tá? Que tem 8 números de valor 6, 3, 5, 2, 4 eu já mostro, 2, 5, 3, tá? Ao qual essa dupla estrela forma uma circunferência que está no ar, que tem como número fixo uma coordenada de valor 7, tá? Essa dupla cartesiana interna é um quadrado, tá? E o seu ponto central é valor 10, 0, 1, 10 ou 10, 0, 1, né? Desculpe, 1 ou 0, tá? Na condição de entendimento dela. O tal alfa, ômega ao mesmo tempo, mas que eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Vamos lá então, tá aqui o signo arqueológico, ó. O signo arqueológico, na verdade, é esse aqui, ó, tá? É a tal árvore, o Santo Grau, né? A tal árvore e o Santo Grau ao mesmo tempo, o cálice carregado por Jesus e tudo mais com os seus devidos números, que são esses agora distribuídos aqui, 3, 3, 6 nos botões e tudo mais, tá? 5, 5, 2, 2, 4. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, que eu vou trazer isso no almanaque, aqui é a cabeça de vaca de Ísis, tá? E no caso, esse chifre, a cabeça de vaca, esse chifre, na verdade, que é cornos, não é chifre, então ele se torna corrompido porque a letra foi corrompida. Ela virou culto, ao contrário de entendimento trigonométrico de descrição da nossa cosmogonia, tá? Tudo isso a ideia é trazer no almanaque e tal. Então, vamos lá. O que acontece, então, aqui? Presta atenção. Deixa eu fazer uma outra representação que vai ser melhor. Vai ser melhor essa daqui. 6, 3, 5, 2, 4, 2, 5, 3. Né? E aqui, ó, o 7. O que acontece aqui nessa representação, gente? A gente tem o ovo. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Sócrates. A gente tem o ovo representando o nosso universo. O nosso universo? Um ovo, tá. E ao mesmo tempo a condição doente. Por que o nosso universo? Porque quando você soma 6 mais 3 mais 5 mais 2 mais 4 mais 2 mais 5 mais 3, sem ser o valor 7 que está no ar, que é o valor de corte e proporcionalidades da coisa, você tem o valor 30. E na condição agora órfica de qualidade de leitura, esse valor 30, ele é a expressão da nossa velocidade da luz,
que se aproxima de 300, os físicos, né, sabem dizer, eu pego aqui daqui a pouco o valor, e que na verdade se aproxima porque é 299, ela vai cacetada, não sei o que, a velocidade da luz. Então, 299 na linguagem órfica pode ser 29,9, 2,99, 0,29. Nos meus posts em Um Novo Paradigma eu explico essa linguagem, porque a gente está lendo de forma em coordenada. Então, se aqui tem 30, 29 se aproxima de 30 e com menos 1 de Arquimedes, então aqui é a expressão do nosso universo com velocidade da luz em 300 e lá vai cacetada, tá? Ou 299 e lá vai cacetada. Então, aqui está uma primeira representação arqueológica do nosso universo de que ele é um ovo fechado, tá? Ele é um ente, de alguma forma, fechado. Ele é um corpo como se fosse um ovo. E nós estamos aqui dentro, onde estão todos os números representando esse objeto arqueológico. Ah, mas isso é viagem, né? Uma representação pictográfica e tal. A condição é que quando você especula ele, certo? Na arqueologia, na história e tudo mais, você percebe que a relação trigonométrica desse objeto, compreendida na própria arqueologia dos fatos, quando sobrepostas aos fenômenos infinitos e ausentes, às condições do universo, bate. A linguagem trigonométrica confirma esse objeto no universo, tá? Essa trigonometria, ela vai ajudar você a compreender, certo? De alguma forma, o seu mundo do sensível, que é a nossa realidade. Então, por exemplo, o DNA, os paradigmas, eles nascem a partir do entendimento dessa plataforma arqueológica, certo? O Novo Paradigma.online tem vários vídeos provando, vários documentos ali provando essa relação a priori. Eu não vou entrar em detalhe, tá? Eu só estou fazendo um resumão da coisa. Então, nessa condição agora da pictografia como representação, sendo aqui o nosso universo e nós estamos aqui estão as galáxias, por quê? Porque aqui tem número. O que é o que está fora do ovo? O que nós temos fora do ovo? Se aqui nós temos um espaço todo numerado, com cordas, geometria, triângulos, quadrados, tudo aqui dentro, porque está contido, implodido aqui dentro, sendo pressionado, por sinal, está tudo aqui dentro, o que é esse lugar aqui, que não tem nada, né? De alguma forma. Então, esse lugar aqui que não tem nada, eu classifico como espaço não numerado, tá? Então, a gente tem o espaço numerado, né? E o espaço não numerado, que é esse espaço aqui, ó. Se eu sou a representação desse ente, se sou eu aqui, sou eu com todos os meus órgãos internos, minhas células, todo o meu universo interno, situada num espaço qualquer, a priori. E que nesse caso, quando eu olho o meu espaço, ele é todo numerado. Quer dizer que nós temos aqui infinitos números, tá? Mas na condição mais ampla agora, né, alcançando o infinito, né, que não se alcança, né, um paradoxo, mas nessa condição de tendo os infinitos números, como é que os infinitos números se tornam infinitos? Porque eles estão infinitamente agora se desenvolvendo nesse espaço não numerado, que é a tal condição do ser e não ser, da coisa, tá? A priori, tá? Para não confundir. Não é o ser e não ser do ser eu. É o ser e não ser, e que está descrito na própria trigonometria do signo arqueológico, quando na condição espelhada dos valores 352, 352 aqui, tá? E de conjunto com o movimento, porque aqui eu sou, aqui ainda eu não sou, mas eu vou vir a ser, tá? É uma forma de leitura. Bom, vamos lá então. Então, se aqui é de alguma forma o espaço não numerado, isso não quer dizer que ele não é nada. Porque ele é um espaço na condição da ontologia como ente. Ele só tem ausência de números, então ele é. Ele não é o espaço numerado, mas ele é alguma coisa.
Tá? Então, isso daqui, essa condição agora perceptiva desse convite, né? Desse convite impulso, né? De entendimento da coisa, e com agora o que na interpretação de Descartes colocam, eu não sei se Descartes realmente, eu não sei agora se ele falava, na época dele, trivium ou geometria, não sei se eu estou errada, mas eu não sei se foi a interpretação que determinou geometria, mas eu chamo de trigonometria, tá? Da coisa. Eu acho que é mais do que geometria, seria trigonometria, tá? Então, nessa condição de entendimento agora aqui, a gente entende o tal, de alguma forma, o apeiron de Anaximandro, que ele classificou, lendo, que aqui, o apeiron é aquilo que a tudo inclui e governa. E é verdade. Quem que está? Agora a gente vai entrar em Kant, tá? Que é todo negado. O Kant é sempre negado nesse sentido, mas quem está a tudo incluindo e a tudo governando, pelo menos aqui no nosso universo o tempo todo? O espaço, tá? E nesse caso, o espaço que é receptivo, porque ele recebe todo e qualquer número infinitamente, tá? Esse então já foi um convite de Kant dentro da obra A Crítica da Razão Pura, tá? Ao entendimento da coisa, sendo o objeto a priori de Kant esse objeto arqueológico de análise, tá? Retirado dentro dos manuscritos bíblicos, ok? E que tem a forma da taça, do candelabro e tal. Só que, gente, ele não é tão materialista assim, tá? Ele não é tão materialista dessa forma. É no sentido de apenas ciência. Existe aqui o que eu chamo de redemoinho, existe a presença e tal. Então, vamos lá. O que acontece agora aqui, nessa condição que a gente está relembrando esse apeiron, tá? Na condição de quando eu falo, é o apeiron, aí eu falo, mas o anel 60, que eu já vou explicar, o anel 60, o universo 6, eu chamo assim, tá? O anel 60, o universo 6, que tem uma velocidade da luz 100% maior que a nossa velocidade da luz de energia, né? Então, o universo 60 tá o apeiron, por exemplo, né? Por que eu acabo, na nomenclatura, às vezes, diluindo, olha que legal, diluindo essa condição do espaço não numerado a um anel numerado da coisa do próprio signo que é arqueológico. Porque o signo arqueológico dado, tá? Arqueologicamente no manuscrito, ele é expresso apenas até esse primeiro anel de valor 7. Então você saltou do ponto, que é o alfa ômega, saltou do ponto, e você agora está no anel aqui 7, da representação. E aí você não tem nada, tá? A não ser o espaço. Mas o signo arqueológico, na sua construção, a sua realidade, são os números essenciais de 0 a 9. Então, eu vou representar ele aqui melhor para vocês entenderem isso, porque é super importante, tá? Demorando ou não, falaram que não tem problema que demore, então eu já fico mais calma. Vamos lá. Eu vou fazer a dupla cartesiana dos números essenciais, tá? 6, 3, 5... 2, 4, 2, 5, 3. A circunferência do signo arqueológico de valor 7, aqui. Ele é assim, a representação dele é essa, olha que legal. A tal roda da vida, né? A Ouroboros, que tá tudo aqui, a estrela que abre e fecha. Ele prova que a luz, ela tem uma constante 30, mas ela é toda variada, né? Em cordas internas, por isso que ela pisca. Tá? Tem todo um processo aqui, tá, gente? Mas vamos lá. Na condição da ontologia e agora análise do ser, né? Do ente ser e tal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, então, essa circunferência 7, tá? E pronto, ele é dado desse jeito, pelo menos dentro do manuscrito da Bíblia. O limite dele é o valor 7 que está no ar e que representa a curva do sistema plano do nosso universo. O tempo e espaço, ele é curvo. Ele é plano e curvo, isso é super importante na perceptiva, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente vai debater que a ignorância é imperdoável. Nossa, ele é um monstro! Nossa, a ignorância é imperdoável, olha como ela é! Quando eu concluí que a forma de entender
compreender a ignorância que é imperdoável descrita na Bíblia, aí vocês vão ver, aí se vai entender a coisa mesmo como é, mas calma que a gente chega lá, né? A priori é polêmico, né? Parece que eu sou um monstro, mas aí vocês vão ver que é o próprio tempo e espaço que decide isso sobre você, tá? Então vamos lá, então Deus existe de novo. Então, nessa condição aqui, o que a gente tem agora? Porque ele não para no valor 7. Os números essenciais são de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí começa uma nova sequência de duas casas na condição de potência, né, e quantificação, que deixa de ser uma casa e passa a ser 10, mas é 1 mais 0, 11, 1 mais 1, 12, 1 mais 2, tanto... Você pode ir para o número infinito que for, sempre vai existir nos números infinitos os valores de 0 a 9. Não existe outros valores, além dessa plataforma fixa, né, dos números essenciais corrompidos por Platão na segunda navegação, tá? Então vamos lá. Então aqui ele não está completo, então a gente vai completar, eu vou completar eles para vocês entenderem. Com os tetraedos agora. Então, 4 mais 2 é 6. Às vezes eu preciso de calculadora, tá? 5 mais 2 é 7. 5 mais 3 é 8. 6 mais 3 é 9. 6 mais 3 é 9. 5 mais 3 é 8. 5 mais 2 é 7. E 2 mais 4 é 6. E eu tenho agora o Sol na representação. Olha que lindo. Tá? E nesse Sol agora, que ultrapassa essa borda desse primeiro núcleo, que já tem um núcleo aqui, tá? Tem o núcleo 10 aqui, esse segundo anel, e agora a gente tem um terceiro anel na coisa, tá? Que são esses números que eu acabei de construir. Olha que bonitinho. Ó. Esse terceiro anel. Esse anel aqui, ó, tá? Quando a gente soma as extremidades da corda, da coisa, eu vou chamar de coisa, que é a coisa mesma de Hegel, o objeto a priori de Kant, o referencial inercial de Newton, tá? Esse objeto aqui somado, ó, que é 6 mais 7, mais 8, mais 9, mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, é igual agora a 60. Aí, quando você observa, você fala, pô, aqui é 30, que expressa o nosso universo. Então, nós temos um universo, sim, que tem uma velocidade 100 vezes maior que a velocidade da luz do nosso universo, onde nós estamos internamente inseridos. Olha que lindo. Por isso que, na minha perspectiva arqueológica do materialismo histórico arqueológico hegeliano, eu, sim... acredito que nós estamos, né, dentro de um enorme buraco negro. Olha que fofo, eu adoro. Mas tudo bem. Nessa condição, então, agora aqui, tá? 60 mais 30 encontrado dos valores dessa extremidade é 90. E 90 tá aqui, ó, tá? Nesse 9, 9 de 6 mais 3, 6 mais 3, nessa coisa aqui. Esse 90, esse 9, 9, então... Conforme o dicionário de símbolos de Chebran Chevalier, tá? E aqui começa, gente, aqui começa a verdadeira, como é que eu posso dizer? Porque ela mistificou, né? Mas isso aqui é a verdadeira análise órfica, na verdade, em qualidade e quantidade, que explica a ontologia, tá? E não oculta agora, né? Resolve esse problema da ontologia. E que não que seria a verdadeira Kabbalah, que deveria ser a verdadeira Kabbalah de iniciática, assim, que nem educação mesmo, tá? Porque é arqueológico, tá? De alguma forma, né? É alegórico, tá? É que eu não quero, às vezes eu fico preocupada em trazer uma ideia, né? Interpretativa de algo mistificado, mas não é. Aqui é pura ciência. Esse é o referencial inercial defendido no Corolário 1 de Sir Isaac Newton, tá? Mas que a gente traz aí para debate em outro momento, né? Vamos então lá. Então, aqui 9 mais 9 é 18, tá? É 18. E 8 mais 1 é 9. Presta atenção, gente.
isso é uma linguagem órfica de qualidade. Tanto, mesmo que 18 e 81, eles têm uma diferença de potência da coisa, um é maior, outro é menor, tanto 8 mais 1 como 1 mais 8 é 9. Então é uma coordenada agora de qualidade de leitura. Então o valor 81, conforme o dicionário de símbolos de Chevalier, é o céu dos céus, tá? Na simbologia. Então a gente alcançou aqui o céu dos céus, tá? Através dessa imagem, vou desenhar aqui, ó, através dessa imagem, com esse chapéuzinho aqui, ó, com esse triângulozinho aqui, que é uma imagem de uma mesa, tá, egípcia. Quem sabe vem nesse almanaque aí para vocês estarem apreciando. Tem também nos posts do Novo Paradigma, tá? Uma mesa egípcia arqueológica, tá? Uma mesa egípcia. Certo? Na arqueologia ela tem esse mesmo formato da simbologia, dessa pictografia, e que explica, obviamente, ali manobras trigonométricas e de tecnologia, tá? Que não vem ao caso agora. Bom, então a gente entendeu esse segundo anel, agora a gente vai para a representação da coisa na condição do ser ente, do ente ser, desse apeiron, por assim dizer. Presta atenção. Vou fazer até assim, tá? Então aqui, esse centro, que foi a nossa primeira análise, ele é um ente todo numerado, é um ovo todo numerado, e que, como ente ovo, ele emana, veja bem, ele emana agora essa condição dele térmica, que seja, essa energia dele para um segundo anel. Pronto, agora vocês vão entender essa relação da prova do signo arqueológico como representação à condição agora estoica de leitura na experiência. O meu corpo não é um corpo fechado, ele é um ovo, né, que tá cheio de números internos, que esses são entes, pequenos entes, que é os órgãos, as células, os sistemas, né, e tudo mais. Fechou? Então ele é esse ovinho aqui, certo? O que é, então, esse segundo anel? Eu não transpiro, de alguma forma, por causa do meu sistema periférico, energia, né? Que o pessoal chama de áurea, né? Mas isso é provado na ciência, né? Que é simplesmente a energia do meu corpo para fora. Se eu correr, o meu corpo aquece mais e essa minha energia até eleva. Se eu ficar muito irritada, obviamente que essa minha energia, que não é culto, gente, isso é físico, né? Por quê? Porque o meu sistema periférico, né? O meu sistema elétrico, né, periférico, agora eu, né, cerebral aqui, agora eu esqueci o nome, olha que coisa, mas isso acontece, tá, gente? Então, o que ele tá emanando? Ele tá eletricidade, de alguma forma, para fora, e esse calor, e automaticamente essa energia, tá? Então, esse segundo anel, vai, de alguma forma, agora na expressão de entendimento doente, eu não coloquei mais ele sobre o cosmos. Sobre o cosmos, ele mostra ali, né, de alguma forma, eu deixo em aberto aos expertises, né, mas é uma área que eu também adoro analisar, gosto de ficar especulando, né, tenho prazer, né, em especular essa área, essa condição. Na condição de universo, entende-se que a gente está incluso dentro de um enorme buraco negro que tem uma velocidade maior que a velocidade do nosso universo, que é a luz. Sobre esse mesmo objeto, agora sobre o nosso corpo, ele está mostrando, então, que essa condição aqui, ó, eu tô mostrando a condição cartesiana, tá, da coisa, vão entendendo isso, tá? A gente chega lá, calma que vai rolar. Essa condição aqui, né, sobre o nosso corpo mostra que aqui, então, é a nossa áurea, beleza? Olha lá, e agora eu vou entrar numa condição de interpretação da 20, daqui a pouco, do duplo homem, tá? E aqui é o nosso espaço real aqui, ó. Então, esse é o ente, meu corpo, eu, cheio de números internos, tá? Aqui é a minha áurea e aqui é o meu espaço real, do meu mundo aqui, ó, que eu tô aqui, beleza? Agora, na condição, tá, do duplo homem de Da Vinci, né, do homem vitruviano, aqui é o meu corpo físico, aqui é a minha alma,
E aqui é o espírito, beleza? O apeiron, onde está o apeiron. Veja que o apeiron, como espaço não numerado, ele tanto está aqui, como ele está diluído na alma, como ele está diluído no corpo. Porque aqui, ó, eu tenho espaços. Por mais que eu feche esse corpo na cartesiana, por mais que eu feche, por mais que eu traga um raio próximo do outro na cartesiana, tem espaço. E é espaço não numerado, tá? Por mais que eu una um raio com o outro, eu vou ter um espaço sempre não numerado na relação de um raio com o outro, por assim dizer, tá? Então, nessa condição agora, tá, que é física e real também, porque esse espaço que está aqui, ele está passando por mim, os físicos provam isso para todo mundo, né? Ele está passando por mim, esse espaço que está aqui, nessa condição sem nada, tá? Seria não numerado e tal, porque é ele que nos inclui e nos governa. Nós temos então agora na relação, tá, de análise, eu vou chamar análise vitruviana do duplo homem, tá? O seu corpo, alma e espírito. Então, na condição de corpo, alma e espírito, tá? Nós entendemos que a alma, ela é um gancho no módulo entre espírito e entre corpo. Ai, que bonitinho, gente. É cartesiano isso, tá? Então, entre espírito e entre corpo. Isso é não só cartesiano, como materialista histórico, hegeliano arqueológico e arqueológico, porque a única coisa que Descartes fazia para vocês era resgatar isso, tá? E por isso que ele deve ser negado por Heidegger, não só Descartes como Kant. Vamos lá em Heidegger, tá aqui ó, na página 131, sobre a discussão hermenêutica da ontologia cartesiana do mundo. O nosso querido Heidegger fofinho, né? Ele vem aqui e diz... 141, me perdoa. Eu vou para 142, só para resumir. Ele fala que o conhecimento matemático vale como modo de apreensão dos entes, capaz de propiciar sempre uma posse mais segura do ser dos entes nele aprendidos. Não foi o que a gente acabou de fazer? Vou repetir isso aqui, tá? Só que vocês vão entender esse apeiron, tá? O conhecimento matemático, que é uma defesa de Descartes. O que Heidegger está falando na sua página aqui, 142, de O Ser e o Tempo. Vale como modo de apreensão dos entes. A gente acabou de compreender o ente, não foi? Capaz de propiciar sempre uma posse mais segura do ser dos entes neles aprendidos. Não foi o que acabou de acontecer? A gente acabou de entender que o universo, ele tem... Agora a gente tem que provar na experiência, né? O signo arqueológico, quando a gente coloca sobre o universo, mostra que existe um universo com uma velocidade de luz maior que a nossa, tá? Sobre o nosso corpo, mostra que a gente tem a áurea, certo? E que está num espaço. E sobre agora o nosso duplo ser, né, entre corpo e alma, mostra que a gente tem corpo, alma e espírito, que é o apeiron agora. E entre a alma, um gancho entre o espírito na relação e o corpo, tá? Em sentido que aí vai entrar o axioma da intuição de Kant, que Heidegger também nega o Kant, para depois puxar a sardinha para Aristóteles, que é criticado aqui na obra de Giovanni Reale, que resgata o tempo todo o problema da ontologia. Mas Heidegger que é o cara, que ele mesmo se declara que ele resolveu o problema da metafísica dentro da obra dele, tá? Só para dizer. Mas tudo bem, né? Fiquem aberto. Então aqui, ó, presta atenção. Em sentido próprio, só é aquilo, continuando Heidegger, só é aquilo que tem... então, o conhecimento matemático vale como modo de apreensão dos entes, capaz de propiciar sempre uma posse mais segura do ser dos entes neles aprendidos. Em sentido próprio, só é aquilo que tem o modo de ser capaz de satisfazer ao ser acessível no conhecimento matemático, tá?
Este ente é aquilo que sempre é o que é. Ah, peraí. Aí eu já começo a discordar, tá? Ponto e vírgula. Por isso, ao experimentar o modo de ser do mundo, o que constitui o seu ser propriamente dito é aquilo que pode mostrar o caráter de permanência constante, como remanens capaz tal e tal. Propriamente, só é o que sempre permanece, e é isso que a matemática conhece. O que no ente se torna acessível pela matemática constitui, portanto, o seu ser. Assim, de uma determinada ideia de ser, tal. Mas peraí, não era aqui que eu queria dizer do... Mas tudo bem, também aqui já disse bastante coisa, tá? Assim, o que ele está dizendo é que a matemática, ela não vai explicar de alguma forma o ente ser e o ser ente aqui. Pelo menos nessa frase a priori, tá? Ele está dizendo que ela não é capaz de explicar a condição dessa presença, por assim dizer. De um lado, tá, no que concerne a condição da própria experiência, Heidegger até não está errado, tá? Mas vão ter outras nuances aqui, e que eu não sei, estava na página, mas na hora que eu abri eu acho que eu tirei, peraí. Vão haver outras nuances aqui em que ele vai negar, certo? Certas condições dessa leitura arqueológica metafísica que vai incorrer, sim, na condição de erro já ontológico, da coisa arqueológica. Ó, vamos lá, aqui que está o nome de Descartes. Na discussão crítica do ponto de partida cartesiano, teremos, pois, de perguntar: que modo de ser da presença é estabelecido como a via de acesso adequado ao que, enquanto extensio, Descartes identifica com o ser do mundo, né? Como uma extensão. Eu vou vos mostrar agora essa extensão no que eu entendo. Henrique, amorzinho, fecha a portinha. Senão não tem os ratinhos lá que você quer que eu compre, né? Vamos lá, ó. Presta atenção aqui, ó. O que acontece aqui? Presta atenção. Veja que a relação do apeiron, que é o universo não numerado, que a gente já vai entrar nessa outra condição, ele é diluído entre o corpo e a alma, agora na representação dessa que ele diz, Descartes, ser geometria, mas eu prefiro dizer trigonometria, tá? Então ele é extenso, ele é um extenso, ele é uma relação, né, de continuidade que mostra aqui que além do homem e da alma, há um outro ente ser não numerado que a tudo inclui e a tudo governa, tá? E que é substância, ok? Então, quando eu falo apeiron nesse sentido, às vezes eu mesma me confundo no apeiron, na representação entre a condição desse U6, que é o universo 9, o universo 6 da representação, que é numerado. Ao mesmo tempo, na representação ele não é numerado, porque a gente tem que finalizar os números essenciais até a 9, porque na representação arqueológica a gente tem de 0 a 7, né? E ao mesmo tempo, sendo ele aqui não numerado e numerado ao mesmo tempo, que é a alma, que é a expressão da alma, né? Ele vem a ser, então, esse apeiron estendido a esse apeiron aqui, não numerado mesmo, tá? Por isso que aqui, no manuscrito bíblico, essa expressão do signo arqueológico, com o valor 7 como curva, é o sétimo espírito que está no ar, né? Então, o Espírito de Deus, né, na condição alegórica de entendimento, ele está no ar entre a alma como gancho, onde está o axioma, tá? Kantiano. Henrique, por favor, eu não vou comprar o brinquedinho para você, tá? E o apeiron, entre a alma, né, e o próprio espaço não numerado de alguma forma, na condição de extensão. É o gancho. Então, a ideia aqui é que na condição arqueológica, ainda no materialismo, tá?
histórico-hegeliano, e nesse caso, gente, presta atenção, eu não estou agora falando de Heidegger. Heidegger está reducionista nesse sentido. Então, nessa condição de especulação desse materialismo, nessa representação agora cartesiana, a gente entende aqui que a alma, então, ela não veio ser considerada à toa o gancho ao espírito do mundo, tá? Tá, então pronto, acabou, não vai ter brinquedinho. Ao espírito do mundo, tá? Então a alma, ela é realmente a relação de gancho e conexão com esse espírito do mundo, esse apeiron. E para essa relação agora com este ente ser, que não é o ente ser homem, né? Ele precisa então, de alguma forma, isso conforme a própria arqueologia, tá? De regras de alcance, tá? Vamos lá, vamos lá. Descartes, no discurso do método, tá? Em primeira instância, ele não traz nada mais, nada menos do que o próprio problema ontológico, arqueológico desta coisa. O que ele faz? E por isso que Hegel vai melhorar Descartes nesse sentido. A primeira coisa que ele convida Descartes, e na época dele, aos nobres, é compreender essa condição arqueológica e cartesiana metafísica na condição de interpretação da própria história, aonde esse objeto ele foi ocultado no seu entendimento interpretativo dentro da própria teologia. Tá agora. E por isso que a gente tem agora um problema de leitura ontológico e teológico, por assim dizer, tá? Só um minutinho. Henrique, eu falei, você não vai ter o brinquedo. Se eu falar pela terceira vez, você não vai ter. Se você continuar fazendo barulhinho, tá? Por favor. Então, senão atrapalha a mamãe, eu falei pra você. Ó, então vamos lá. O que eu tenho que fazer assim, tá, gente? O que acontece, então? Prestem atenção. Na condição metafísica da coisa, aqui em Giovanni Hilli, tá? Na página 300 e... Aristóteles, mas é que tem os dois livros, Platão e Aristóteles, esse daqui. Na Amazon e se eu não me engano, na livraria Travessa, você acaba comprando em separado os livros, tá? Então, Aristóteles, logo no começo, sobre a metafísica aqui, tá? Capítulo 1, tá? Giovanni Hilli, ele chama o esclarecimento do termo metafísica. O termo metafísica, ele só foi usado, aparentemente, por Andrônico de Rhodes no século I a.C., tá? Aristóteles, para se referir, né, a essa condição que vai envolver a ontologia do ser, né, e determinar a sua tábua metafísica ontológica do ser, que é reducionista, singular, dualista e que mata o entendimento geométrico cartesiano desse apeiron, tá? Ao qual Parmênides determina que é o nada, né? Que não é, que por não ter números, que na verdade a ausência de números, ele deixa então de ser até substância, o que não é uma verdade, né? Que aqui tá provado de alguma forma, tá? A priori. Então ele diz que Aristóteles usava normalmente a expressão para delimitar essa expressão, esse termo metafísica, como sendo a filosofia primeira, tá? Ou, de alguma forma, a própria teologia, tá? Isso, na minha obra, A Razão, o Senso e o Espírito, para parte 1, seguindo umas chaves de Newton, né, em algumas obras dele, que a minha obra explica, sobre o problema perceptivo da cruzada, é uma verdade no que concerne a esse levantamento de Giovanni Hilli, tá? Desse problema agora da teologia que é puramente aristotélica, reducionista e singular. Ah, mas é dualista Aristóteles? Não. É por causa da condição da tabela empírica, da falsa metafísica dualista, do problema da ontologia do ser, dualista de Aristóteles, que a gente debateu na aula anterior, então, no caso, deem uma olhada na aula anterior,
né, que faz dessa perspectiva do próprio ser um ser singular, né, que nós temos então agora a condição de abertura e liberdade daquela teologia se delimitar a própria teologia do ser com base em um Deus uno que não é existente, mas não é, porque ele está, mas vai saber aonde está, né? Sendo que na condição de extensio, eu vou levantar esse nome, mas talvez a gente tenha que trazer mais isso à vista, ele simplesmente é. Ele, na condição da cartesiana, ele é totalmente tocável, porque ele está aqui. Ele está aqui, ó, nesse espaço que está em nós e nós neles o tempo todo. E esse espaço que está em nós e nós inseridos nesse espaço, que é o apeiron de Anaximandro, que a tudo inclui, ele inclui todos os números. Gente, por favor, eu não estou dizendo que o universo, pelo amor de Deus, é holográfico ou numérico. Eu estou dizendo que o padrão do verbo numérico, né, matema, ele prova o universo de tal forma que através desse entendimento nós desenvolvemos altas tecnologias e até a própria holografia, por imitação do entendimento agora dessa cosmogonia, tá? Esse debate, de alguma forma, é a condição de ontologia, porque quando você compreende essa terceira visão da coisa, né, amplia esse entendimento do seu mundo do sensível, que é o mundo real, e que eu tô debatendo até nesse ensaio agora, né, que também fica em aberto aí, sobre as meditações metafísicas de Descartes. Então a gente começa a percebermos, né, nós, onde estamos, quem somos, né, o que está ali, o que se toca, o que não se toca, o que pode se buscar mais e tudo mais, tá? E amplia essa condição de ser agora no mundo, ao qual na própria Bíblia se acompanha essas mesmas defesas quando se fala homem, né, com todo esse entendimento agora cosmogônico do universo, domine fauna e domine flora, mas com sabedoria, entendendo que o espaço é curvo ao mesmo tempo, tá? Tudo que se planta se colhe, né? O sofrimento não nasce do pó. Sempre o sofrimento é causalístico, tá? Sempre há uma causa. E assim vai nas condições de interpretação e naquilo que a gente vai entrar já, que é imperdoável a ignorância. A ignorância é imperdoável. Ainda vocês não entenderam, mas quando vocês entenderem... Então, aí sim, né, gigantes, né, da filosofia. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Então, nessa condição, a gente tem, então, um problema nessa minha obra, como eu disse, a Razão, Senso e Espírito, parte 1, ela vai mostrar, então, na condição do levantamento da Universidade de Paris lá, o problema do tomismo, averriorismo, se eu não me engano, eu sempre esqueci o nome, e agostianismo. Todos eles, de alguma forma, se concluem numa teologia que agora é aristotélica e totalmente singular, reducionista e que corrompe a própria arqueologia e ontologia do ser. Então prestem atenção. Quando Descartes ele escreve o discurso do método, a priori, a única coisa que ele quer explicar, né, é a priori esse entendimento do fundamento para se edificar esses edifícios, né? E quando ele fala das opiniões, né, e que vem a ser então as falsas opiniões, dentro agora desse empirismo aristotélico, é a condição de que você entendeu, né, que há um ente ser, há um ente aí fenomenológico, mas você não entendeu realmente da onde se tirou a representação mesmo, e que é puramente matemática disso, tá? Que é exatamente essa expressão e que é arqueológica. Descartes, vendo esse mesmo objeto, ele então convida no discurso do método, a priori, em primeira instância, a entender a sua cartesiana metafísica, que não é dele, é arqueológica, e ele reconhece isso, tá? E aí compreender que várias condições e paradigmas empíricas desde então vêm a ser corruptíveis no entendimento agora, né? E opiniões.
né? Porque elas se dizem paradigmas, mas de alguma forma, quando você se utiliza desse paradigma, você percebe que gera, com base nesse paradigma utilizado, uma enorme dúvida na sua área que você não consegue, então, concluir. E você ficou aprisionado na perceptiva. É isso que Descartes está debatendo com a nobreza dentro agora da Academia de Mersenne, que participava Fermat, Galileu, tá? Dentre outros lá, ok? E a coisa fervendo, que era a época da Guerra dos 30. Beleza, então compreendendo isso, a gente já entende que Heidegger é um pouco meio confuso na estrutura dele, desse problema ontológico arqueológico, tá? E principalmente quando ele diz para de alguma forma negar ali de alguma forma Descartes, porque Descartes tenta falar de uma matemática para representar um ente, mas aí vai vir o matemático que não entende essa plataforma arqueológica e realmente ele não tem como representar dessa forma simplérrima essa relação de corpo, alma e espírito, tá? O Apeiron. Veja bem, agora eu vou falar do imediato indeterminado de Hegel, tá? E nessa condição, deixa eu abrir aqui, né, que agora eu posso falar de forma mais demorada, né, então eu já fico mais tranquila, porque antes eu entrava no desespero também, já a coisa já é meio difícil não sendo, né, mas pelo amor de Deus. Então, olha só, então relembramos esse Apeiron e essa diluição, esse diluir, ai, mas você tá querendo testar eu, né, essa, ó, entendendo essa diluição entre o apeiron e a alma e o corpo, porque a tudo inclui e a tudo governa, como espaço não numerado, ele está aqui, o corpo está sobre a alma, sobre, e a alma como gancho dessa relação, porque ela está mais próxima do apeiron, por assim dizer, tá? Na representação. O que sustenta o apeiron, tá? Veja bem, se essa folha em branco é a substância que a tudo inclui e a tudo governa desses entes, o que está sustentando essa folha em branco? Que tem ausência de números agora. Esse é o imediato indeterminado de Hegel, tá? Alguma coisa. É o imediato indeterminado. Na hora que você questiona isso, né? Vamos pensar no apeiron mesmo como espaço. Não tem esse espaço aqui que a tudo inclui, a tudo governa? Ó, ele está incluindo. Esse óculos está no espaço, eu estou no espaço, esse bichinho está no espaço, né? Então, se esse espaço, o que Kant convida você a priori lá na crítica da razão pura. Se você retirar tudo do espaço, vai só sobrar o espaço. Então, tudo. E sendo espaço com a ausência de tudo, ele é espaço. Mesmo que você tire os fótons, tire tudo, ele é o abismo. Então, sendo o abismo a ausência de tudo ali, vamos parar com barulho. Sendo o abismo a ausência de tudo ali, o que então agora sustenta esse abismo? Porque ele é uma substância. Né? Então aí que tá a coisa. O que sustenta esse abismo? Essa é a grande questão da coisa, tá? E nessa condição agora, quando você pensa nisso, vem o tal imediato indeterminado. Porque ele primeiro, vem um imediato de substância, é alguma coisa. Só que é indeterminado, porque você não sabe realmente o que é, mas tem alguma coisa. Não é o que vem? Ou é um nada que sustenta o espaço? Questione-se a si mesmo nessa condição agora, né, dessa mesa de alguma forma ontológica, tá? Que eu vos convido, junto com esse eu vou falar extensio, mas eu teria que pesquisar mais esse extensio, tá? Mas junto a essa cartesiana agora de Descartes e que é também arqueológica, tá? Então, nessa condição de entendimento agora desse imediato indeterminado, eu posso dizer para você que o apeiron, o imediato indeterminado e essa presença, tá tudo num molho só, certo? E de alguma forma, afastado, apesar de estar com do ente ser. Porque está aqui, mas está aqui ao mesmo tempo, tá? Aqui está o apeiron,
Por trás desse apeiron, o imediato indeterminado e aquilo que a gente agora pode dizer ser a presença, tá? Que está em todas as coisas e as coisas todas ao mesmo tempo numa coisa só, por assim dizer, tá? A gente tá entrando nesse pulso da métrica de análise, beleza? Nessa condição, então, a gente agora tem um módulo dessa mesa, dessa plataforma ontológica, ao qual, com base nas minhas pesquisas, especulações, tá? Que não é de hoje, junto com a candeia, que a tudo vos alumia, tá? De alguma forma, esse objeto arqueológico, eu percebi que o panteísmo e a imanência são duas correntes agora teológicas com base na especulação arqueológica, histórica, em separado. Olha que coisa. A imanência é uma coisa e provavelmente vai participar da hermética, só da hermética, não é mais da ciência, a área da ciência. E ao mesmo tempo parece que vai ter uma relação oposta entre agostianismo e tomismo no pulso, teria que rever lá na minha obra, tá? Nesse levantamento da Universidade de Paris, e na condição de panteísmo, que é aquilo que é a própria natureza, só vai participar então as coisas da própria ciência. Aonde futuramente, que é a nossa época agora, o próprio hermetismo vai se envolver de forma quase que beijando, um beijo de Judas, né? Quem beija como Judas não é o hermetismo, tá? Quem tá beijando como Judas é Berkeley, o bispo. Tá? Ele vai beijar como Judas o hermetismo, né? E até babar, tá? Nessa condição é como? É quando ele diz que tudo é sensação e até largatixa levita, tá? Que aí a gente tem um problema de confusão também da interpretação dos sentidos e da interpretação do mundo do sensível clássico, que é o nosso mundo real. E que eu até explico nesse meu ensaio, tentando resgatar esse tema aqui e as condições das meditações metafísicas de Descartes dentro do método. E que vai inspirar profundamente Hegel, tá? Então, na verdade, meus amados, o panteísmo e a imanência é um módulo da coisa e que envolve o indeterminado imediato de Hegel. E está explicado nessa cartesiana, tá? Que nós então estamos aqui juntos especulando. Em que sentido? Veja bem, nós não tocamos o espaço não numerado, e que é esse aqui. Vai, se tirar foto, tudo, né? Então, a priori, ele é uma imanência, porque a gente não sabe o que ele é. Mas sabendo o que ele se torna nome e panteísta. Então, vamos supor que o espaço não numerado seja o vácuo. Tá resolvido. De imanente, o que ele não era conhecido na especulação agora, junto com o objeto arqueológico e esse verbo que vos amplia a visão, ele agora então tem nome, porque nós com a ciência, que esse verbo também, comparado à experiência, ao nosso mundo do sensível, nos favorece com trigonometria a desenvolver, copiando o nosso universo, que é a nossa cosmogonia por entendimento. Então, nós entendemos que é o vácuo. Vamos chamar, né? Eu prefiro chamar de abismo, tá? Né? O abismo, o vácuo. Então, deu nome. Então, agora, o que sustenta o abismo e o vácuo? Né? Ou é só o abismo e o vácuo que existe, então, como essência? Né? O que sustenta essa substância? Porque é uma substância, logo é panteísta. Ah, alguma coisa. Esse alguma coisa, esse imediato indeterminado, é a imanência. Porque é alguma coisa. Mas é alguma coisa, tá? Nessa mesa ontológica, é alguma coisa. Nesse estêncil, tá? E agora, nessa ampliação cognitiva do pensar, do vir a ser, do ser em si, ser lá, ser com, ser na sociedade, ser aonde for, tá? Nessa condição agora, nesse imediato indeterminado e nessa essência, a gente pode então classificá-la como presença. Oiê! Como não esquece, como presença, tá? Ora, mas se eu classifiquei como presença, é porque é presente e né? Logo é substância. Então deixou de ser imanente, é panteísta,
Então, o que sustenta a presença? Se a presença é alguma coisa, imediato e indeterminado de Hegel. Alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? É imanente, eu não sei ainda. Então, eu considero, nesse pulso agora, tá rapidamente aqui colocando, que nesse pensar desse círculo lógico, né, da coisa, e infinito até, né, dessa simetria espacial simultânea da coisa, e em análise com a própria experiência real, e que é, por sinal, essa simultaneidade espacial nesse tempo sucessivo que nos fez compreender, né, que nós com essa cartesiana arqueológica compreendemos, que criamos então a própria máquina, né, de filmar, de passar filme, por sinal, foi assim que veio, não veio do nada a genialidade, ninguém nasce, eu ia falar, tem que ter classe, né, ninguém nasce, né, eu sou um gênio, eu dei sorte de ser um gênio, não, tá? Então, o que acontece, o que acontece aqui? Eu chamo, então, aquilo que sempre está além de tudo, como o além da imanência. Entende? É o além do além, sabe? Da coisa que é, né? Que é substância, não é substância, mas é substância, e assim vai. Então aqui a gente tem um problema legal, verdadeiro, ontológico, agora de análise cosmogônico a priori, tá? Da mesa para se entender agora nessa extensão do ser em si, quem eu sou, ser para onde, ser aonde e tudo mais, certo? E dessa condição dá então classificação da presença de Heidegger, mas classificado tá? É panteísta. Agora, vamos agora, né, nessa condição desse pulso de entendimento com o indeterminado, com o imediato indeterminado de Hegel. Calma, que tem muita... Quando começa muito... Eu fico aqui, fico com assim, aí eu fico... Ai, pera. Vamos entender, então, nessa condição, que eu pulei aqui para o cogito ergo sum, mas tem uma coisa que eu preciso falar. Dessa presença, né, de Hegel, percebeu o seguinte, ó, de alguma forma, que essa presença... isso. A presença de Hegel. O que a gente tem na presença de Hegel, gente? Na condição agora de interpretação que eu também vi na internet, que é um erro gravíssimo. Eu considero a presença, agora eu vou falar por mim, tá? Hegel não, me perdoa, Heidegger, me perdoe. Eu considero a presença nesse extenso aqui, nessa condição aqui, tá? A presença que nós juntos analisamos na coisa aqui geométrica, tá? Eu considero ela, como é que eu posso dizer... Calma, que meu filho tá fazendo muito barulho. Henrique, por favor, eu juro por Deus, eu não vou comprar, já decidi. Não. Então, para. Eu considero isso que eu ia falar, meu Deus, pera. A condição da presença. Calma, presença, calma que vai vir, calma. Que eu tenho uma... É importante, mas vamos pro cogito ergo sum, então se eu esqueci. Sim, a interpretação da presença, me perdoe, a interpretação da presença na condição grega, agora não vou esquecer, na condição grega como constante presente. Eu considero a interpretação nessa condição, se for usar a presença, que até acho que não está errado, a gente pode usar a presença, né? Tirar o joio do trigo, né? A gente pode puxar essa presença agora do entendimento, que não é essa presença reducionista, tá? Da interpretação. E eu acredito que do que o próprio Heidegger determina ali. Porque ele nega muito Kant e nega muito Descartes. Então, na condição da presença como constante presente grego, tá? Eu aceito esse termo. Porque o apeiron, ele está constantemente presente no ente, sendo não numerado. E dando para o ente a possibilidade dele se quantificar ou não, entende? Na condição até física e metafísica da coisa. Como agora a relação de corpo, alma e espírito, tá? Nessa condição de pulso, tá? E no tempo e espaço, por assim dizer. Essa presença, ela tá na substância do apeiron, para mim eu entendo dessa forma, e é um constante presente que está aqui. Agora a gente vai entrar agora num outro módulo,
tá? Que eu vou unir Hegel e Kant no módulo, tá? É dar como ponta de iceberg e uma abertura aí para análise dos expertises, porque a gente não faz tudo sozinha, né? Imagina, eu não sou computador e não consigo ler tudo, e tem várias pontas de iceberg para abrir, não é só na área de filosofia, tem que abrir na da física, com a Candeia, tem que abrir com Piaget, tem que abrir, tem um monte de coisa, né? Então, nessa condição aqui, o que eu vejo aqui? Da presença como constante presente, e agora unindo Hegel e Kant, a gente tem, então, que eu estou colocando nesse ensaio, que é Meditações Metafísicas de Descartes, a gente tem uma fórmula bem legal, tá? Que eu vou puxar aqui para vocês. Hegel, o que ele defende em A Fenomenologia do Espírito, que foi falado na aula anterior lá, né, no debate anterior aqui na live? Ele defende a relação do homem, porque Hegel ele é profundamente inspirado pela cartesiana, pelo cogito ergo sum, que a gente já conclui, tá? Daqui a pouco eu acredito que até vocês já concluíram. Penso eu sou, né? Agora eu acho que deu para entender essa grandeza do penso eu sou de Descartes, tá? Junto com o entendimento do Apeiron de Anaximandro, tá? Então, nessa condição, Hegel, inspiradíssimo pela Academia de Mersenne, tá? Porque não é Descartes sozinho. Ele então tem o que ele defende em A Fenomenologia do Espírito? A priori, ele defende a relação do homem, do objeto e da experiência, que é o mundo do sensível. O objeto é a coisa mesma, que é esse objeto que eu vos mostro. Então, é o homem com o signo arqueológico em análise. Peraí, analisando, né, o signo arqueológico. E esse signo arqueológico sendo sobreposto à experiência, tá? Esse é um primeiro módulo. A relação do homem, aqui no mundo físico, como a gente acabou de fazer. Nós, olhando o objeto, que é arqueológico, o santo grau da ciência e da espiritualidade, colocando esse objeto sobre o nosso mundo do sensível, porque é o nosso mundo que a gente sente, não é que ele é sensações de Felbert, que até o sol grita, uma coisa louca. Meu Felbert, uma coisa louca, tá? A imaginação, ela sempre vai ser necessária, gente, mas ela não é um paradigma para esse pulso, né? Que é o que os caras fazem, uma loucura. Então, e nem as sensações, né, do além de alguma forma de Berkeley, tá, o bispo. Então, é a relação simples. O homem com esse objeto, essa trigonometria arqueológica, sobrepondo isso ao seu universo, né? E percebendo nesse módulo, tá? Percebendo, eu vou colocar um olho aqui, tá? Percebendo nessa relação aqui, ó, nesse módulo, percebendo nesse módulo, que houve então uma relação do objeto e o mundo da experiência perfeita. Bateu. O verbo da Matema está realmente esse padrão explicando o universo. E que Descartes fala muito que é geometria, porque pode ver que com os números essenciais, mas é mais com até geometria mesmo que a gente explicou as coisas mais simples, né? Ó, com as representações mais simples geométricas de alguma forma, né? Ó que legal. Mas ao mesmo tempo que é muito legal isso em Hegel, na Fenomenologia do Espírito, tá? Porque ele vai entrar na condição do axioma da intuição de Kant, que eu já vou explicar, ele considera que uma vez, ó, e a cognição exponenciada, a gente pode colocar aqui ao quadrado, ó. A gente pode colocar aqui ao quadrado, tá? Que uma vez, então, o homem recebendo esse entendimento, sobrepondo de novo, recebendo, ele vai ampliando, então, a sua condição de cognição na experiência, tá? Com o objeto. Então, da mesma forma que ele tem essa condição, eu penso, eu analiso o objeto, coloco sobre a experiência e recebo o entendimento, tem agora uma condição inversamente ao quadrado. Gauss
também que prova na relação do objeto. A gente tem um vídeo lá, um post sobre Gauss, vão lá em novoparadigma.online, entra em menu feeds, search, coloca o nome Gauss, e aí vocês vão ter um vídeo lá e uma explicação da relação de Gauss sobre o entendimento escalar dentro do objeto, que é arqueológico. Por isso que ele desenvolveu a fórmula, a lei dele sobre o fluxo a lei da energia lá, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma condição agora, não só dessa relação do objeto com a experiência, mas de forma agora interna, né? Que vai entrar no axioma da intuição. Uma vez recebendo esse entendimento do universo, tá? Nós vamos ter, então, isso eu fiz essa junção, tá? Nessa especulação. A gente vai ter multiplicado esse módulo aqui pelo axioma da intuição de Kant, que tá aqui, ó. E eu vou fechar aspas, eu vou fechar assim. Claro que se algum matemático quiser melhorar, legal, e aí ajuda até colocar na minha obra. Mas olha só, mas tudo bem, também se quiser fazer no segmento de vocês, fica à vontade. Então, o que acontece aqui, ó? Então, aqui tá o axioma, e por que eu chamei de axioma da intuição de Kant? E que é também hegeliano da defesa. Outra condição, gente, falam que Hegel e Kant não tem nada a ver. Nada a ver. Hegel e Kant se complementam, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Por que é axioma euclidiano? É axioma da intuição de Kant? Porque aqui, ó, nessa condição agora do primeiro módulo de compreensão e que envolve o nosso logos, né? Desse módulo de compreender o universo, a gente tem, então, nesse molho, né? Na condição de axioma da intuição de Kant, aquele anel, né, de diluição que eu já vou explicar, de gancho também. Kant fala no axioma da intuição, que o axioma da intuição, ele é empírico, mas não da consciência empírica. Aonde está na representação a consciência empírica? Aqui. Aqui é a consciência empírica, com o objeto. Uma vez essa consciência empírica compreendida de forma mais ampla, não é só o universo, eu vi que tem um passarinho, eu vi que tem isso, não é só isso, é mais ampla porque a gente entendeu que há coisas mais profundas dentro do universo com a representação do objeto arqueológico, tá? Então, compreendendo isso agora, essa condição do axioma da intuição kantiana empírica, ela vai agir praticamente no molho dela, eu vou chamar no molho dela, tá? Como? Aqui está a consciência, aqui no módulo está a consciência empírica, que é essa condição hegeliana da relação fenomenológica de análise do universo com o objeto, homem, objeto e realidade, numa condição de loop empírica e cognitiva no tempo e espaço, e de especulação, o verdadeiro empirismo da ciência, tá? E criacionista, tá? Nessa condição agora, esse segundo anel é o logos. E nesse segundo anel, a gente tem o axioma da intuição de Kant, que ele se dilui no espaço não numerado, tá? Que a tudo inclui e a tudo governa, e é gancho também para o próprio homem. Então, a condição da intuição agora, ela tem duas condições, conforme Kant, que Heidegger nega. E quais são? Uma, a intuição da nossa substância mesmo, tá? Do nosso sistema mesmo cerebral, é a nossa intuição consciente. E duas, a que participa deste outro ente, maior que nós, ente ser, que é desse espaço não numerado, mas que é ente, e a tudo inclui, e a tudo governa, é constante e presente, está conosco. Olha que lindo! É bonito, né? É provado
se seguir as verdadeiras vias da ciência, que sempre deveria ter seguido desse problema ontológico, que se tornou um problema ontológico por corrupção, né? É provado, né? Se não seguir essas vias, resolvendo o problema ontológico arqueológico com o santo grau nesse sentido, porque os corruptores, eles sempre dão um jeito de esconder para inventar os seus paradigmas, né? Que são as tais opiniões cartesianas. Então o homem realmente continua aprisionado, é uma escolha, entende? E aí a gente sempre vai continuar com esse problema ontológico e esse ser aí, ser aqui, ser ali, eu sou alguma coisa, altamente reduzido, tá? Esse é o grande problema da coisa. Então acho que, né, foi um pouco turbulento hoje, a gente já tá terminando, né? É que também eu acho que às vezes as coisas... Não é sempre que eu tô muito 100% não, tá, gente? Hoje eu também... os nossos físicos também não colaboram muito, dependendo da fase. Então vamos lá. Então a apresentação... então eu apresentei o que eu gostaria de mostrar para vocês de uma especulação e uma junção de Hegel com Kant, tá? Na condição de leitura da candeia, que é o signo arqueológico, que é a coisa mesma de Hegel, o objeto a priori de Kant e o referencial inercial de Newton, beleza? Então eu mostrei o axioma intuitivo empírico em si e que é euclidiano do gancho, foi assim que eu chamei, tá? Euclidiano do gancho porque é um sistema de leitura do objeto arqueológico que é também euclidiano, tá? Porque os módulos, porque o elementos de Euclides, né, a leitura de elementos de Euclides é a descrição desse objeto arqueológico. Ele dá umas melhoradinhas, mas é a descrição pura desse objeto arqueológico. Olha que legal. E que o Novo Paradigma.online está até fazendo um curso, né, para isso, mas ainda não se organizou, mas vai organizar, que é bem legal, tá? Só a primeira proposição de Euclides eu já acho assim um arraso da coisa, e que explica esse gancho, mas de dois entes, né, que já é uma outra condição da corda que foi explicada na aula anterior, tá? Se quem quiser vai lá. Aí, ó, então agora, analisando as meditações da metafísica de Descartes. Vamos lá, que isso é importante então. Das meditações metafísicas de Descartes. O que acontece? O discurso e o método, então, é esse método de discurso que eu trouxe para vocês, de alguma forma. Claro que ele tem muito mais coisa, que eu até pontuei na obra A Razão, Ciência e Espírito, parte 2, o discurso do método de Descartes em nota, que é as etapas que ele vai, com a experiência dele mesmo, seguindo junto a essa especulação do objeto, sem se abster da razão, do juízo, da moral, né? Mas ele é mais cartesiano mesmo no sentido dessa especulação do módulo aqui, ó, hegeliana da coisa. Hegel não nega a intuição no gancho, tá? Hegel não nega. É tanto hegeliano, esse todo aqui é tanto hegeliano como é kantiano. Os dois estão no mesmo barco. Então, mas mais aqui, ó, tá? O discurso do método, ele tá mais aqui na relação do objeto, tá? Que amplia a visão nossa, tal, certo? Já as meditações metafísicas de Descartes, né, que eu só li o começo, não nem, né, tô só na primeira na parte 3 da primeira meditação. Mas o que ela é a priori, gente? Ela é um convite aos teólogos nobres de época para entender esse problema teológico que eu acabei de vos apresentar. E que, na verdade, é metafísico ontológico corrompido por essa teologia, de alguma forma na interpretação. Então, muito educadamente, ele convida esses teólogos para essas análises, tá? Elevadíssimos de época também, provando primeiro o discurso do método e, em seguida, agora, convidando para entender nessas meditações metafísicas, tá? O porquê a Bíblia, de alguma forma, certo? Ela traz essa ou aquela expressão. Eu falo, tá, que a Bíblia, ela é puramente eleata, estoica, órfica e sofística, e eleata não parmênica da coisa, tá? Então eu vou dar um breve conteúdo, certo? De agora, é o que nós vamos analisar para entender agora essa maravilha, e entender que realmente o que Descartes fala na meditação metafísica logo a priori para os teólogos é que Deus não culpa.
Deus não culpa, tá? Como esse Deus teológico. Vamos lá. Eu coloquei esse exemplo que eu tenho que trazer nesse ensaio que eu estou levantando da metafísica, das meditações metafísicas de Descartes. Nós temos uma quântica agora como tema de discurso, de paradigmas para se seguir aí como uma lei espiritual praticamente, tá? E que seria o quê? Basta você desejar para esse apeiron, que não é verdade, porque ele tem as suas regras, que isso ainda vai virar debate, basta você desejar que então você tem o que você quer. Né? Nossa, se fosse assim, gente do céu, só eu sei o que eu ralo para chegar a pelo menos 4 visualizações. E eu desejo, hein? Se vocês soubessem como eu tô brincando, vamos lá. Ó, foi para 3. Mas basta você desejar que você tem, então, essa condição, né, do seu desejo respondido. Beleza, então eu coloco como exemplo na obra. Em que sentido? O cara chega, aprende isso com o guru, né, que basta desejar, e ele vai lá, deseja no dia a dia que ele quer ter uma viagem com a sua família lá no Haiti. E ele vai para o Haiti, olha que maravilha. Ele de repente dá tudo certo, ele consegue a viagem, ele fala, nossa, esse guru é o cara, meu. Ele falou para mim fazer desse jeito, desejar ter a viagem no Haiti, e pau, bateu, deu certo, tô aqui com a minha família. De repente, lá na praia, lá no Haiti, levanta uma tsunami do nada, leva toda a família dele, menos ele, tá? O cara fica impactuado, né? Aí ele volta pro guru, né, depois de um tempo, né, arrasado, e fala, pô, guru, o senhor falou para desejar, eu desejei, e eu também desejei, obviamente, que a felicidade junto, né? E eu fui pro Haiti pelo meu desejo, cheguei lá, e uma tsunami levou toda a minha família, né? Que é isso? O guru, em hipótese alguma, vai dizer que o método dele está incorreto, mas que alguém está incorreto. Ou é ele que desejou errado, ou é alguma coisa que ele fez que está culpando o desejo dele, mas não o método nem o guru, tá? Essa mesma taxonomia sistêmica de pulso, que eu chamo taxonomia sistêmica, porque é um pulso de processo, a gente vai ter na oração, né, repetitiva e sem cessar de 1/3, entende? Ou na condição que eu pedi para Deus, mas eu não tive, tá? Sendo que a Bíblia, o manuscrito bíblico, carrega a frase que o sofrimento não nasce do pó. Logo, o sofrimento é causalístico, tá? Houve uma causa para que houvesse o sofrimento, tá? Então aqui a gente começa a entender que a Bíblia, ela é estoica e eleata na interpretação junto com o objeto que ela mesma carrega, que é esse objeto cartesiano de Descartes. Então, quando Descartes fala com os teólogos nobres de época, convidando a esse método da Academia de Mersenne, e por isso que depois, mais à frente, a gente vai ter essa guerra dos 30, ela vai virar a Revolução Francesa, por assim dizer, né? Porque aí vai entrar também a continuidade em Kant, Hegel, Newton martelando, vai ser uma loucura total. Então, nessa condição agora aqui, quando Descartes convida os teólogos, ele fala o quê? Que a ignorância, é o que a Bíblia diz, é imperdoável, tá? E ele convida a refletir o problema da culpa, certo? Que é, então, o problema já de base nessa primeira meditação metafísica da coisa, junto com o método cartesiano, daquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana de época, né, e mundial está determinando com seus papas para ser para um povo e para todos, e a própria nobreza, infantaria e seja o que for. Vamos lá. A ignorância é imperdoável, diz Deus. Aí você fala, putz, meu, que Deus é esse, né? A ignorância é imperdoável, diz Deus. Coitadinho do cara que não sabe ler e escrever, tá?
Lembrando que em Provérbios, né, capítulo 1, diz que Deus não gosta, né? Ele diz que o ignorante ele tem que Deus não é muito, que Deus não gosta, né, dos ignorantes, né? Que a ignorância tem lá uma frase, eu tento trazer aqui. Mas vamos na ignorância imperdoável. Aí você fala, pô, tadinho, olha que, vou falar desse jeito, tá? Olha que nazista! Você é um nazista falando que a ignorância é imperdoável. Coitadinho do menino que não sabe ler. Coitadinho daquele que é ignorante. Mais ou menos seria essa a ideia, né? Não, mas eu vou provar pra você, tá? De forma a você compreender que realmente a ignorância é imperdoável e eu não tenho nada a ver com isso. E eu vou te provar. A condição do objeto aqui arqueológico, o que ele mostra aqui? Ele mostra que para todo plantio na cartesiana aqui, ó, né, e que são os axiomas também euclidianos, tá? Para todo plantio no espaço-tempo que é plano, você tem a curva e a convergência. Convergiu. Esse mesmo plantio, se continuar, ele quantifica e converge. Vai, quantifica e converge, tá? Essa é a expressão no tempo e espaço do plantio. Ah, é assim mesmo? Você tem certeza? Vamos na condição de cognição. Na cognição vai bater aqui no tempo e espaço do plantio e colheita? Não? Imagina. Ó, eu recebi o entendimento, ampliei minha consciência no entender. Agora eu pego todo esse molho, entendo de novo, amplio mais ainda, né? E até vou tirando, né, numa condição até justa, que é a própria condição expressiva do signo arqueológico, eu vou retirando pedaços daquilo que não é, né? Daquilo que eu achei que poderia ser e não é da coisa, né? Da análise. Então, até no próprio plantio, né, que você planta, eu plantei alguma coisa aqui que seja um mal, né, eu menti, então no tempo e espaço eu sou obrigada para uma próxima pessoa dentro de uma sociedade a manter a minha mentira. Então agora eu tenho que mentir ao quadrado e vou exponenciando. Se nesse tempo e espaço eu não encontrar pessoas e me afastar de tal maneira daquela pessoa que eu menti, não se aí que tá a coisa, né? Não se quantificou tanto o problema, mas eu plantei a mentira. Se de alguma forma, num universo que as pessoas se encontram, por mais distante que estejam, aquela pessoa me encontrar de novo, eu vou ter que, de alguma forma, exponenciar essa mentira mentindo para a segunda que está próxima dela. Isso é um fato. E isso eu chamo de chaga, né? São chagas que a gente vai criando com os problemas dos vícios, tá? E aí vai se enrolando todo nessa condição e criando um apocalipse como resultado, um não repouso. Isso pontual, tá? Mundial é essa zona toda aí. Nessa condição agora, né, da ignorância imperdoável, basta você plantar a ignorância, certo? Que amanhã o mais esperto subjuga todo mundo, entende? Então, não é Deus ou eu que estou dizendo para você que é imperdoável, é o próprio espaço-tempo da compreensão da coisa. Então, isso eram as defesas de Paulo Apóstolo, compreender a lei e não imputar, que por sinal é as defesas do livro de Hebreus, e não imputar a lei, mas compreender a lei. Eu compreendi que realmente no tempo e espaço, e até para uma sociedade, né, isso é até nobre, a ignorância realmente é imperdoável, porque basta plantar ignorância, por isso vigiai, basta eu aceitar a ignorância e aceitar ser ignorante, que amanhã, pelo menos, a minha família toda vai estar subjugada. Entenderam? Ou uma sociedade, ou o mundo inteiro. Porque a ignorância realmente é métrica e imperdoável. Então, é isso que Descartes convidou como primeira instância de análise, né, do penso, agora eu sou, tá? Em a meditação, a sua
meditações metafísicas e convidando quem? Os teólogos de época, tá? Provando aos teólogos que a teologia está incorreta, tá? Essa condição, olha que maravilha. E o que acontece então? Então aqui nós já temos o problema agora levantado da teologia e dos teólogos na interpretação e Paulo apóstolo sobre a condição da lei que eu acabei de explicar também da interpretação, aonde eu chamo a Bíblia de um manuscrito eleata por mas aonde está Deus, né? Deus está na essência, né, desse entendimento. Deus é palpável, ele existe, ele está nessa substância, ele está no constante presente, ele está no axioma da intuição, que é um gancho entre a nossa intuição, né, de nós mesmos como corpo e agora com esse universo que de alguma forma é vivo, tá? Ele está no culto à vibração, ele está no culto do plasma. Ele está em todas as coisas, mas ele não é vibração, ele não é plasma, tá? Deixai os mortos em paz também, tá bom? Então esses são os fundamentos que Descartes defende para edificar esses prédios e, obviamente, junto com os nobres, uma também sociedade, tá? Então, a priori eu achava que eu penso, logo existo, né? Mas na verdade eu penso, eu sou. E realmente agora eu sou o ser ampliado, eu sou o ser que realmente entendo todas as coisas e ainda toco Deus. Porque ele está realmente na minha essência, tá? Nesse apeiron de Anaximandro, além do apeiron, vamos chamar assim, de Anaximandro, tá bom? Então eu acredito que tenha sido satisfatório, desculpa a confusão logo de começo, se teve muito barulho, mas eu acho que é mais ou menos por aí os caminhos, né, que fiquem abertos então, e eu acredito que eu tenha colaborado em mais uma porção, tá? Lembrando que então Descartes, com base no que eu ouvi, né, de algumas descrições técnicas, ele vem na condição de perceptiva empírica aristotélica entre a própria ciência há muito tempo sendo muito mal interpretado por causa do problema da ontologia que Heidegger não resolveu. Tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Desculpa qualquer coisa. Eu espero que tenha sido satisfatório. Tchau, até sábado em Filosofando com Rainha do Sul, o novo paradigma.online.